Bem, misturas são os sistemas químicos mais facilmente encontrados. E esse é um dos problemas que encontramos em química. Nós temos misturas e a preocupação é a obtenção de sistemas de substâncias puras, purificação de determinadas misturas. O processo de separação dos componentes de uma mistura homogênea ou separação das fases de uma mistura heterogênea é denominado análise imediata, fracionamento ou decomposição de misturas. Fracionamento, separar as diversas frações que compõem determinado sistema. A decomposição, quando eventualmente eu tenho um sistema que visualmente é homogêneo, eu quero decompor a partir dos seus componentes. E fracionamento de misturas. Todo esse conjunto de técnicas que envolvem processos mecânicos, no caso de misturas heterogêneas, processos físicos, geralmente, no caso de misturas homogêneas, é denominado de análise imediata. Para discutirmos um pouquinho disso, vejamos um pouquinho das misturas anteriormente. O que é uma fase? Fase corresponde a um aspecto visualmente homogêneo de um determinado sistema. Sempre que eu perceber um sistema visualmente homogêneo, estou tratando de uma fase. Olhar microscopicamente, pode ser que eu tenha uma percepção diferente, mas em geral, quando ele é visualmente homogêneo, ele apresenta as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Uma única fase, por exemplo, seria água pura, incolor, transparente. Significa que isso é uma substância pura. Se eu tiver com uma água pura, uma água transparente, que é uma substância pura, essa água que eu estou tomando. Não necessariamente. Ela tem uma fase, mas pode ter sais dissolvidos, pode ter cloro dissolvido, pode ter sais minerais dissolvidos e por diante. Entretanto, trata-se de um sistema químico contendo uma única fase. Quando eu tiver mais de uma fase, é necessariamente uma mistura? Não necessariamente, mas se eu tiver, nesse caso aqui, eu tenho gelo, que seria água no estado sólido, tenho água salgada, tenho sal dissolvido na água e tenho uma certa quantidade de sal não dissolvido aqui. Aqui eu observei três fases distintas, aí, uma fase líquida, uma fase sólida com densidade maior que a da água e uma fase sólida com densidade menor que a da água que está flutuando aí, certo? Se eu tivesse vários blocos de gelo aí, se constituiria uma única fase, que é uma fase sólida. Ela não precisa ser necessariamente contínua. O que é um sistema homogêneo? Um sistema homogêneo, portanto, é aquele que apresenta uma única fase. Se tiver uma única fase, eu tenho um sistema homogêneo. Entretanto, eu posso ter sistemas homogêneos, que são misturas, e posso ter sistemas heterogêneos, que é um único componente. Água com açúcar, por exemplo, é uma mistura, não é uma substância pura, mas é homogêneo. Tá? Eu poderia ter água mudando de estado, água no estado sólido, água no estado líquido, uma substância pura, que é apenas a substância água, mas seria um sistema heterogêneo. Sistema homogêneo, uma mistura onde apresenta uma única fase, H2O líquido e H2O e sal dissolvido. Tá? Isso é um sistema homogêneo ou mistura. Evidentemente, eu poderia ter um sistema homogêneo constituído de uma substância pura, quando eu tivesse apenas H2O no estado líquido.
Então, o fato de ser um sistema homogêneo não quer dizer que é mistura ou substância pura. Eu posso ter qualquer um dos dois. Preciso ter uma análise um pouquinho mais detalhada. Sistema heterogêneo, por sua vez, também não é sinônimo de mistura. Eu posso ter um sistema heterogêneo, onde eu tenho duas fases bem claras aí, ó, e duas substâncias diferentes, água e óleo. Eles estão separados claramente, formando duas fases distintas. E posso ter um sistema heterogêneo com uma substância pura. Aqui eu só tenho água. A água no estado sólido e a água no estado líquido. Tá? Sistema homogêneo e heterogêneo pode, em cada um dos casos, ser mistura ou substância pura. Mistura de sólidos heterogêneos. E aqui já vamos passar aos processos de separação de misturas. Particularmente, fracionamento de misturas heterogêneas, que é mais fácil. Trata-se apenas de processos mecânicos, geralmente de forma mais tranquila. Catação, o nome já diz aqui, como é que eu faço uma separação de fragmentos de sólidos que são separados manualmente, por exemplo. A hora que eu separo arroz e feijão com uma mão, com uma pinça, etc. Poderia também, eventualmente, além da catação, ali, fazer uma ventilação. Tá? Ventilação, eu separo a fase mais leve da fase mais pesada, ou mais densa. O mais denso do menos denso por uma corrente de ar ou uma corrente de líquido. De tal maneira que essa corrente leva àquela fase que é mais leve ou menos densa. Se eu quero separar arroz da palha de arroz, nas máquinas elas conseguem fazer isso, depois fazem um processo de ventilação. Levigação semelhante, porém, aqui a separação é feita através de uma corrente de água. Quando tem o processo de separação de areia com ouro, só usa uma bateia, que não é uma peneira, como se fosse uma panela, e aquilo lá está continuamente lavando. Como o ouro é bem mais denso que a areia, o metal ficaria e a areia seria arrastada de qualquer maneira. Tá? Mistura de sólidos ainda heterogênea. Flotação. Flotação a gente já praticamente viu. É a mistura de dois sólidos com um líquido de densidade intermediária em relação aos componentes, nos quais eles não se dissolvem. Obviamente, o mais leve flutua e o mais pesado se sedimenta. Tá? Serragem e areia. Ou aquele exemplo que tinha colocado inicialmente aí. Tem dois sólidos com densidades diferentes, a densidade da água intermediária dos dois ali separa tranquilamente. Dissolução fracionada. Aqui é um processo um pouquinho mais elaborado, mas basicamente eu tenho dois sólidos e nesses dois sólidos apenas um deles é solúvel em determinado líquido. Isso aí permite o processo de separação. Introduzindo-se um líquido que dissolva apenas um dos componentes, o outro fica como corpo de fundo. A partir daí é possível fazer uma decantação, uma filtração e a separação de uma solução aquosa daquele sólido dissolvido e o outro, que é insolúvel, fica retido no filtro ou no processo de decantação. Ainda para mistura sólido-líquido heterogênea, o processo de filtração, onde eu tenho um sólido e um líquido, água e areia, pó de café e a solução de café. Como é que eu separo o pó de café da solução? Faz um filtro. Simplesmente o sólido é retido no filtro. Né? Se eu tiver uma malha, e o filtro é uma peneira, uma malha bem fina, na verdade, certo? Ele retém a fase sólida e deixa passar a fase líquida. Então, um exemplo seria isso daí.
Aqui eu tenho alguns equipamentos de laboratório, papel de filtro, mostrando como é que é feita a dobra do papel de filtro, em 4, por exemplo, colocado num filtro, um suporte aqui de metal em geral, né? Esse bastão de vidro é utilizado lá para conduzir a solução sem que eu perca, e esse copo aqui é um copo chamado de copo Becker. Aqui é um Becker também, com uma quantidade maior. Mas, efetivamente, eu fiz o processo de filtração com um funil, onde o sólido é retido aqui e a solução que atravessa o filtro é chamada de filtrado. Aqui é o resíduo permaneceu no filtro e aqui o filtrado. Mas isso é um processo que a gente usa em casa, aí, né? Separação do coador para fazer café é isso. O aspirador de pó é basicamente isso também, só que eu teria uma poeira com um sólido. Tem um filtro ali que retém a poeira. Quando eu quero fazer com que esse processo aqui ocorra com maior rapidez, então eu posso fazer um processo de filtração a vácuo. A filtração a vácuo é utilizada através desse dispositivo aqui, onde eu tenho um quita-sapo, esse frasco com a saída lateral chamado de quita-sapo. E esse funil aqui é um funil chamado de funil de Buckner. Ele tem uns furinhos, eu coloco papel de filtro lá também. E o sólido aí em cima, uma rolha de cortiça, etc. O que a gente faz? Faz um processo de diminuição da pressão aqui dentro, como se eu estivesse fazendo vácuo. Aqui é uma tromba de vácuo, que é possível de ser feito. Ou se tivesse um compressor, onde ocorre uma diminuição da pressão e o processo de filtração ocorre mais rapidamente. É chamado de filtração a pressão reduzida. Mas nada mais é do que um processo de filtração. Em relação ao anterior, ele é apenas mais rápido, mais acelerado, não mais eficiente. Quando eu quero separar ainda sólido líquido, uma mistura heterogênea, aí eu posso fazer um processo de sedimentação. Quando essa for uma mistura heterogênea, não for uma solução, então água e areia, depois de algum tempo, a areia sofre decantação, ela se sedimenta, e eu poderia tirar isso aqui com o auxílio de um sifão, um pequeno sifão aí onde eu retiro esse líquido ou simplesmente entornando. Se fossem dois líquidos, por exemplo, também seria possível para retirar dois líquidos através de um funil de separação aqui. Isso aqui é um funil de separação. Esse funil aqui permite separar dois líquidos que tenham densidades diferentes aí e não se misturem, não sejam miscíveis. A gente abre essa torneirinha aqui, consegue escoar aquele líquido e separar um do outro. Já quando eu tiver misturas homogêneas, o processo de separação deve envolver meios um pouquinho mais sofisticados, meios que utilizam, por exemplo, as suas propriedades físicas. O processo de separação de misturas homogêneas é através do processo de destilação. A destilação simples, aqui eu tenho uma mistura sólido-líquido, poderia ser água e sal, tá? Tem água e sal, ou sulfato de cobre, que é um sal que é colorido, sal de cozinha é um sal incolor, que eu poderia não perceber. Mas se eu tivesse um sal colorido aqui, mas de qualquer maneira, uma mistura entre um sólido e um líquido. O que é fundamental no processo de destilação? A destilação, ela aquece a solução e depois ela condensa um dos componentes aqui. Porque o aquecimento dessa solução vai fazer com que o líquido passe do estado líquido para o gasoso. Tá? Esse termômetro aqui é para registrar a temperatura que está ocorrendo. Se eu tivesse água, estaria lá próximo dos 100 graus Celsius, embora nós tenhamos visto que uma mistura
tem temperatura de ebulição variável. Eu começaria ali perto do 100 e depois iria aumentando. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Acontece o seguinte: se eu tenho sólido e líquido, quem evapora é apenas o líquido. O sólido vai permanecendo aqui no fundo. Isso aqui é um condensador. O que é um condensador? Ele tem a capacidade de fazer com que essa parte vaporizada se condense novamente. Como que ela se condensa novamente? A parte que está na forma de vapor entra em contato com uma superfície a uma temperatura mais baixa, que é conseguida do condensador. Onde eu ligo uma mangueira de água, que entra água aqui por baixo, vai sair lá por cima, certo? E essa região vai ficar com uma temperatura ambiente, que é a temperatura de resfriamento da água. A hora que os vapores entram em contato com a superfície mais fria, eles se condensam novamente e são obtidos aqui. Esse componente é o componente destilado. Se tivesse uma solução aquosa, água e sal, aqui desse lado eu obteria apenas o líquido, apenas a água destilada, a água pura. Se essa solução fosse uma solução colorida, a hora que ela sai aqui, ela sai uma solução incolor, ficando o sólido colorido, etc. aqui. É claro que, conforme vai ocorrendo o processo de evaporação, isso aqui vai ficando cada vez mais concentrado. Eu utilizo a destilação quando eu tenho interesse na obtenção do líquido. Se eu quero o líquido, não necessariamente por causa do sólido. Se eu quisesse apenas o sólido, a gente faria um processo bem mais simples, que é simplesmente evaporar. Eu quero, como é que é feito nas salinas, como é que se obtém o sal da água a partir da água do mar. Pega-se a água do mar em recipientes rasos e deixa ele evaporando ao sol. Aí aquilo que vai sobrando lá no final vai se cristalizando ao sal, porque eu não tenho interesse no líquido. Quando eu tenho interesse no líquido, então eu faço um processo de destilação. Evaporo o líquido e, posteriormente, eu condenso o líquido puro. E aqui ficou o sólido. Geralmente eu não deixo até o fim, porque o interesse não é necessariamente o sólido, mas sim o líquido puro. Isso é para uma mistura sólido-líquido homogênea. Não dá para filtrar isso aí. Se for filtrar uma solução homogênea, ela passa. Se tivesse água e sal, água e açúcar, eu quiser filtrar, ele atravessa o papel de filtro, porque a malha do filtro é muito maior do que o tamanho das moléculas dos componentes da mistura. Quando eu tiver uma mistura homogênea, porém essa mistura for uma mistura entre dois líquidos, o que será feito? Será feito um processo chamado de destilação fracionada. O que tem a destilação fracionada? De diferença da anterior, destilação fracionada. Porque, neste caso aqui, ó, o nome está dizendo, vai sair uma fração desse material aqui. Eu tenho dois líquidos. Por exemplo, aqui dentro eu teria água e álcool. Teria dois líquidos aí dentro. Água e álcool. É colocado, então, uma coluna de fracionamento. Isso é uma coluna de fracionamento. O que é uma coluna de fracionamento? É uma coluna onde existem algumas ranhuras que atrapalham a passagem do vapor. A hora que isso aqui está aquecendo, está evaporando ambos os líquidos. Suponha que eu tivesse uma mistura de água e álcool. A água tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius e o álcool tem uma temperatura de ebulição de 78 graus Celsius. A água 100 e o álcool 78. Começou a aquecer, os dois líquidos saem. Ambos evaporam, ambos. Porém, ao chegar nessa coluna de fracionamento aqui, ó, ela está a uma temperatura um pouco mais baixa. Então, os dois líquidos entram em contato com essa superfície menor aqui, e aquele que é mais volátil é aquele que se evapora mais facilmente, o álcool, porque ele evapora a 78 graus.
ele continua. A água que evapora a 100 graus Celsius, ela encontra uma temperatura abaixo de 100 graus Celsius, ela se condensa e a água retorna, ela refluxa. Enquanto a água volta, o álcool vai saindo. O álcool que tem menor temperatura de ebulição é o líquido mais volátil, ele continua o processo e vai saindo lá do outro lado. Então, a partir de algum tempo, eu vou ter somente uma certa quantidade de álcool saindo aqui. Como é que eu sei que está saindo só álcool? Por isso tem o termômetro. O termômetro aqui, ele ajuda a manter o controle de temperatura. Enquanto estiver saindo álcool, a temperatura é a temperatura de ebulição do álcool, que seria uma temperatura de 78 graus Celsius. Enquanto esse termômetro estiver marcando 78 graus Celsius, está saindo aqui apenas álcool. Tudo que eu tiver aqui é álcool. Na verdade, é uma mistura isotrópica de álcool e água. Vai estar formando uma mistura de 96% de álcool e 4% de água. Mas é que nessa mistura o álcool destila a temperatura constante. Então, praticamente está saindo o componente mais volátil aqui. Enquanto a temperatura estiver numa temperatura de 78 graus Celsius, estará saindo apenas o componente mais volátil, provavelmente o seu azeite. E está sobrando água aqui dentro. A hora que eu perceber que esse termômetro começou a aumentar a temperatura, saiu de 78 para 69, 80, 81, começou a aumentar, então todo o álcool que tinha aqui dentro já saiu. O que está sobrando é apenas água. Interrompo a destilação, tiro isso daqui e vai continuar evaporando, vai continuar evaporando e condensando. Porém, aqui começou a sair água. A coluna de fracionamento serve para atrapalhar os vapores do líquido menos volátil e fazer com que ele refluxe. Só sai o mais volátil, então sai o álcool e permanece a água aqui dentro. Então, destilação fracionada serve para separar dois líquidos em uma mistura homogênea. Tá? Para efetuar a destilação fracionada, eu necessito da coluna de fracionamento, porque ela permite a separação de dois líquidos que têm temperatura de ebulição diferente. E é feito o controle da temperatura ali. Esse processo é muito utilizado na indústria petroquímica. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. O petróleo é um óleo viscoso que tem uma série de frações diferentes. Tá? Frações com leves, que são com poucos números de carbono, de 1 a 4 carbonos, metano, propano, butano, são gases. Esses daí destilam a temperatura bem baixa, 20 graus Celsius. Depois, frações de 5 a 9 carbonos, que é basicamente nafta e gasolina, que serve para fazer alguns processos, algumas substâncias, alguns componentes aí para a indústria química, para processar solventes, etc. Isso daí vai aumentando. Conforme aumenta o número de carbonos, a temperatura de ebulição é diferente. As frações mais leves saem antes, né? O GLP, produtos químicos, gasolina, querosene, diesel, e as frações mais pesadas vão ficando para o fim, os lubrificantes, o piche, etc., para temperaturas mais altas. Porém, é o mesmo processo, é uma coluna de fracionamento. Tem uma mistura homogênea, que é o petróleo, e essa mistura homogênea, quando ela é submetida ao aquecimento, ela vai primeiro separando as frações mais leves, depois as frações mais pesadas aí na indústria petroquímica. Mas é um processo de destilação fracionada. Tá? É o principal método de separação dos componentes do petróleo. Muito bem.
a partir do conhecimento dos processos de separação, nós vamos fazer alguns exercícios de aplicação.